no YouTube, então quem estiver assistindo, se quiser depois assistir de novo, compartilhar com alguém, pode fazer isso, que a gente disponibiliza depois a sessão no YouTube. E queria dar aqui boas-vindas a todo mundo, boas-vindas a Alice, nossa convidada. A Alice, ela é psicóloga formada na Baiana, como a gente estava conversando, é especialista em clínica psicanalítica infantil pela Baiana também, especialista em psicanálise lacaniana pela Baiana e também associada ao Instituto de Psicanálise da Bahia. Então, Alice, estou muito feliz aqui por ter você com a gente no dia de hoje e pode começar aí. Boa noite, obrigada pelo convite, Gabriel, e toda a preparação feita até agora. É um prazer estar retomando, nem que seja virtualmente, ao espaço da Baiana, esse espaço de formação de saúde integrada, né, que realmente essa marca fica na gente. E hoje, para falar sobre esse tema da depressão, né, em crianças e adolescentes, e aí eu até cheguei a falar com o Gabriel, vocês querem ouvir isso da psicanálise mesmo? Ele disse, vamos lá. Por que eu fiz essa ressalva? Né? Porque a psicanálise ela tem uma premissa diferente da premissa da lógica médica, e algumas vezes da lógica psiquiátrica também. Qual é a diferença? Às vezes, os termos usados pela psicanálise são diferentes, e o critério lógico de trabalho e de nomeação também é diferente. A diferença maior é porque a gente não considera um embasamento fenomenológico, digamos, para diagnosticar. Né? Geralmente, a medicina ela vai em índices clínicos. A depressão não é uma questão onde você pode biologicamente fazer um exame e dizer que a pessoa está no estado de depressão. Né? Então, é um exame clínico. Por conta disso, o critério clínico para a medicina tem uma lógica e o critério clínico para a psicanálise tem outra lógica. Então, daí já é uma diferença. A lógica da medicina geralmente temos uma doença, precisamos solucionar, né, no caso, instaurar a saúde dessa doença. A lógica da psicanálise não passa por essa via necessariamente da remissão do que se chama doença. A gente passa por um processo de entender o que é esse sintoma, porque para a psicanálise, inclusive, o que significa sintoma é diferente do que significa sintoma para a medicina. Eu vou estar fazendo essa ida e vinda, né, das duas lógicas, já que aqui tem estudantes das duas áreas. Então, para a lógica médica, algo que se pode resolver biologicamente, com a medicação, com algum tratamento químico, se resolve e há uma remissão do sintoma. Para a psicanálise, o sintoma já é um conceito. Esse conceito é baseado na consideração de que o ser humano ele não é só o que ele pensa dele mesmo, ou seja, eu não sou igual a mim mesma no que eu penso de mim, do meu ego. Porque o meu ego é uma instância muito pequenininha do que eu conheço de mim e há uma instância muito maior que é inconsciente. Então, o sintoma para a psicanálise é uma resolução subjetiva que o sujeito faz diante de uma angústia ou algo que foi reprimido ou de algo traumático para tamponar essa situação muitas vezes angustiante em torno de um sintoma que pode ser físico, algumas vezes pode ser um sintoma psicossomático ou pode ser um sintoma subjetivo. E aí, quando a pessoa entra em tratamento, a gente não a princípio, não diz isso está errado, temos que tirar. A gente faz um percurso de entender o caminho de entrada que levou o sujeito a estar aonde ele está. Então, a gente tem aí uma lógica que distingue da lógica médica, de maneira geral. O que não significa que não há algo que corrobore, né? Que
Claro que o paciente precisa, muitas vezes, tomar medicação e tal, mas só sabendo que são lógicas diferentes. E uma outra coisa que, até dentro da psicologia, a psicanálise já difere, a psicanálise é diferente da lógica até psicológica, porque a psicanálise não tem uma lógica do bem. Não sei se vocês já ouviram falar isso, os estudantes de psicologia. Na psicologia, algumas teorias têm uma lógica do bem para o paciente. A psicanálise, ela foi a primeira teoria que concebe o ser humano não como hedonista, ou seja, que o ser humano, ele não, se deixar ele ao léu, ele não necessariamente vai seguir um caminho que lhe faça bem. Porque o que se pensava há 100 anos atrás é que, bom, o ser humano sempre vai querer evoluir, avançar, fazer coisas para o seu crescimento, não vai... Nenhuma teoria psicológica até então concebia o ser humano como autodestrutivo também, ou como criando um sintoma para si próprio que pudesse paralisá-lo, ou algo que pudesse haver um prazer no sofrimento. Não se considerava isso. Então, a psicanálise é a teoria que concebe, por entender clinicamente, porque a teoria da psicanálise não foi feita porque alguém simplesmente pensou e escreveu, a psicanálise sempre foi baseada em casos clínicos, né? Foi assim que Freud começou, com as histéricas, com sintomas, inclusive, psicossomáticos, né, das histéricas, e entendendo, Freud era neurologista. Então, todo mundo ficou de cabelo em pé. Como é que aquelas mulheres não andavam, não enxergavam, se elas não tinham problemas neurológicos? Qual era a causa daquela paralisia? Qual era a causa daquela cegueira, né? Até eles começarem a perceber que outros fatores emocionais, que não estão necessariamente ligados à biologia e ao neurônio, podem causar um problema físico, um sintoma físico, inclusive, não só emocional. E é daí que surge a psicanálise pela via da palavra, e não pela via do remédio ou pela via médica, né? É aí que Freud se distingue da medicina e cria a psicanálise, não sozinho, mas entra nessa lógica de que, bom, o ser humano também tem algo que ele não governa e que muitas vezes é para um caminho que pode não ser tão construtivo assim. Se vocês forem da medicina, né, estudar um pouco sobre a depressão, vocês vão ver que é algo... em criança e adolescente, é algo que tem se falado mais recentemente. Se falava muito de depressão em adultos, e até mais em melancolia. Os filósofos, os gregos, eles não falam tanto em depressão, eles falam mais em melancolia. E tem um texto marcante, divisor de águas de Freud, que chama Luta e Melancolia, que é voltado para adultos, para entender essa diferença entre ambos. Aí eu vou chegar lá compartilhando com vocês primeiro esse texto, mas antes, só dando uma premissa básica aqui dos conceitos da psicanálise. Então, a gente considera que o sujeito tem um inconsciente, e esse inconsciente, muitas vezes, nos governa mais do que a própria consciência, e por isso a gente chama o sujeito de sujeito dividido. Ou seja, por isso que a gente tem conflito, por que eu faço uma coisa que eu não quero, por que eu digo uma coisa que depois eu me arrependo, porque a gente tem uma divisão subjetiva. Por que eu quero avançar e não consigo? Tá. Isso é algo que a terapia, a pessoa pode começar a identificar. Já falei um pouco do conceito de sintoma também em psicanálise, que difere do conceito de sintoma na medicina. E é interessante também falar sobre o conceito de pulsão. Na medicina não se usa muito isso, né? A pulsão, para a psicanálise, é o que dá vida ao corpo. A pulsão, a libido, é o que se chama, no senso comum, de energia, né? É o que dá esse movimento para energia, para realizar. Só que, para essa, Freud fala do circuito pulsional, que esse circuito acontece e circula pelas vias que nós temos, pulsionais, que são nossos olhos, a nossa boca, o nosso ouvido. É como a gente faz a troca, como a gente se coloca no mundo através dessas vias, dos nossos buracos, todos eles. E por que eu estou tocando na pulsão aqui? Porque para a gente falar de depressão, quando a gente chegar lá, é isso que está em jogo. É isso que circula, essa pulsão e o desejo
que para a psicanálise também é um conceito diferente de desejo no senso comum, porque no senso comum fica parecendo assim, eu quero um chiclete, eu desejo um chiclete. Para a psicanálise, o querer é consciente, esse egozinho que diz eu quero hoje um McDonald's, e o desejo é mais inconsciente. O desejo é algo que nos movimenta, né, nessa pulsão, porque a gente tem algo que nos falta e a gente se mobiliza nesse circuito faltante em direção a isso que queremos alcançar. Esse movimento que faz circular gira em torno da pulsão e do desejo. Está muito complicado, se quiserem ir perguntando durante, eu acho que pode até ajudar, não sei se deixar para o final. Eu deixo em aberto, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação durante, para a gente não seguir se ficar muito embolado. Pode ser, Gabriel, dessa forma? Tá. Claro, claro. E tem um outro conceito, que é o último que eu vou falar da psicanálise, assim, para a gente poder conversar hoje, que meio que eu estou botando aqui um colchão para a gente poder sentar e conversar, para essas palavras não soarem estranhas para vocês, que é o conceito de objeto. Objeto para a psicanálise também não é o que o senso comum considera um objeto. Lacan até é objeto A, não é só objeto. Ele que traz esse conceito, não é Freud, mas Freud já começa com o conceito de objeto faltante, que é em torno do qual essa pulsão circula. Então, assim, como é que eu posso falar? Que eu quero que fique claro para vocês, assim, não quero falar grego aqui. Quando a gente tem um desejo diante de algo na vida, esse algo é esse objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma série, pode ser um filho. Por isso que o nome é objeto A, porque ele não especifica que é uma coisa, é o objeto de alvo daquela pessoa. Só que é um objeto que nunca se alcança, a gente circula ele. E esse movimento de circular já é o que nos deixa em movimento na vida, porque a gente nunca alcança o objeto. Se a gente alcançasse, a gente teria uma sensação de satisfação na vida, que a gente nunca tem. Né? Aquela música do rock, I Can't Get No Satisfaction, é porque a gente nunca tem aquilo. Quando a gente acha que tem, escapou. Né? Porque o objeto é em si faltante, em essência. O capitalismo vende a ideia de que a gente pode ter a coisa, né? Que a gente comprando, adquirindo, a gente finalmente vai ter o objeto e vai saciar. Só que é uma lógica furada, né? É uma lógica que não corresponde à subjetividade da gente. A gente sabe que é algo idealizado, tá? Então, entendendo esses termos de sintoma, objeto, pulsão e inconsciente e sujeito dividido, a gente pode ir adiante para falar de luta e melancolia. Então, lá em 1915, Freud escreve esse texto, que primeiro, antes desse texto, ele precisou escrever sobre o narcisismo. Esse texto sobre o narcisismo aponta sobre o ego, quando, já que nós não somos iguais a nós mesmos, a gente tem uma parte do ego que é consciente, uma parte que é inconsciente, e uma parte desse ego que se chama superego. Vocês já ouviram falar disso? O supereu, acho que estudantes de medicina, assim, ou de psicologia, assim, que é esse lado carrasco que fica cobrando, punindo, por que você não fez, nunca tá bom. Essa parte do eu ideal que fica cobrando a nós mesmos do que nunca a gente alcança. Então, nessas instâncias, o que Freud percebeu é que o objeto não necessariamente é algo fora da gente. O objeto também pode ser o próprio ego. Então, quando o objeto da libido do sujeito é a si mesmo, ele está vivendo um narcisismo. Deu para entender? É quando toma o próprio eu como um objeto libidinal. Então, ele fica inflado de si mesmo. Foi a primeira descoberta de Freud. Depois ele, em Luta e Melancolia, diz, opa, mas quando esse meu interesse, essa minha libido está voltada para um objeto fora e eu perco esse objeto, eu entro em luto. Pode ser uma pessoa um parente que faleceu,
Pode ser, hoje em dia, uma série que acabou, pode ser uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, pode ser uma mudança de perspectiva, algo que eu deposito a minha pulsão, a minha libido, meu alvo de objeto, esse alvo acaba, e agora o que eu faço com isso? O mundo fica vazio e sem sentido, é a sensação do luto. E leva um tempo, já que estava no automático a nossa libido se canalizar para esse alvo, se reconectar com o eu de novo para direcionar para outros objetos. É assim num término de namoro, é assim num término de qualquer coisa que você investiu o seu tempo e seu interesse. Então, esse é o movimento do luto, que acontece várias vezes na vida, são perdas, onde o ego tem que suportar essa perda para se reorganizar dinamicamente em outras coisas. Já a melancolia é quando o eu não se conforma com a perda. O eu não quer perder. Ele se cola no objeto e se perde junto com esse objeto. Aí não é mais o mundo que fica sem sentido, é a pessoa que fica sem sentido, a pessoa que fica vazia, a pessoa fica no nada. É um estado de melancolia, que para a psicanálise isso seria depressão. Não o luto. O luto é uma perda normal, assim, comum que a gente tem na vida. Né? Comum que eu digo é corriqueira, não quer dizer que é menos sofrida. São perdas que a gente tem. Mas a possibilidade de se reorganizar, claro, diante do falecimento de um pai, de um filho, minha casa pegou fogo, meu time perdeu, é um luto. Mas há a possibilidade de se reorganizar, né? Então, essa possibilidade de se reorganizar é natural, subjetivamente falando, saudável. Já a melancolia, não. Então, para a psicanálise, essa dinâmica melancólica é que corresponde ao que para a psiquiatria é depressão. Deu para entender? Tá. Então, essa melancolia, que é uma negação do sujeito de se conformar com a perda, ele se identifica tanto com esse objeto perdido, a ponto de se perder junto com ele, deixa uma ferida tão grande em aberta, que suga a libido tão dolorosamente, fica remoendo aquilo, que empobrece o eu. A pessoa não tem mais energia para outras coisas. O discurso é empobrecido, não fala de outra coisa, fica limitado naquele aspecto. Então, aqui a gente já tem uma distinção do que é o luto, do que é a melancolia e também do que é uma tristeza, que todos nós sabemos o que é do dia a dia, mas é algo que é mais passageiro. Então, para a psicanálise, inclusive, esse estado de melancolia está mais ligado até à psicose também, que em alguns momentos pode virar mania, que já seria algo que a psiquiatria chama de bipolar. Tá? Quando esse estado de melancolia entra num processo tão perdido, né, dessa fala, onde pode também exacerbar e entrar num delírio e tal e tal. Mas aí eu não vou entrar nisso aqui agora. Eu acho que é só fazer essa distinção assim já ajuda. Porque eu quero chegar na infância com vocês. Isso é o que Freud falou para os adultos. Só que o que acontece na criança e no adolescente, principalmente na criança? A criança, ela ainda é o objeto de libido desses pais. Percebe a complicação? Ela ainda não é esse sujeito pensante, desejante, a ponto de dizer essa complexidade do que ela quer, do que ela deseja. Ela ainda não está perdendo esses objetos nessa escala. Ela ainda é um objeto desejado pelo outro. Então, quando a gente fala de depressão na criança, e aí para a psicanálise, do que a gente está falando? Né? A gente nem usa muito esse termo. Né? Eu prefiro falar angústia. Por quê? A criança, quando a gente faz uma terapia com adulto, o adulto já chega com esses processos de vida, de trauma, do que precisou reprimir, do que não dá conta, das defesas cristalizadas. Esse é um assunto que me toca, isso eu não consigo falar, isso é difícil para mim, então eu tenho trauma daquilo, eu tenho raiva daquilo. Isso já é um discurso articulado para o adulto.
né? E aí, na terapia, a gente vai desconstruir, vai precisar abalar um pouco essas defesas que o sistema inconsciente precisou fazer, porque eu não dou conta. Na criança, a gente não pode desconstruir, porque ela está construindo. É o contrário. Na terapia com criança, ela está construindo essas defesas, que são importantes. E, às vezes, um sintoma é uma defesa, uma fobia. Pode ser uma defesa para a criança. A criança está tão angustiada que ela não consegue dizer qual é a angústia dela, mas ela consegue dizer, eu tenho medo de barata. Ela localiza naquilo. E aí os pais chegam, bom, minha filha está com medo de barata, preciso que isso se resolva. Não necessariamente, é a diferença da lógica médica e da lógica da psicanálise. Não necessariamente esse medo está prejudicando a criança. Eu não vou nem falar mal, porque não é essa lógica que a gente usa, não é a coisa moral. A possibilidade da criança articular essa saída pelo medo pode ser uma organização para ela lidar com angústia que ela não consegue nomear. Por um tempo, e depois passa. Toda criança tem uma fase um pouco fóbica. Eu sei que eu estou complicando um pouco mais, mas está dando para acompanhar? Então, por exemplo, quando chegam no consultório, os pais esperam a remissão dos sintomas, é natural que eles queiram isso. O que a gente trabalha para os pais entenderem é que precisa de um tempo para suportar a angústia da criança, que às vezes é um processo que ela está precisando construir na sua fantasia do que está acontecendo com ela. Mas eu vou devagar. Vamos voltar aqui um pouquinho, uns passinhos atrás, antes de chegar no tratamento e nessa coisa toda. Então, quando a gente está falando de depressão na criança, a gente não está mais naquela lógica do adulto, do luto e da melancolia, tá? Porque a criança está em outro momento da vida, ela está fazendo essas construções da relação dela com os objetos, mas, ao mesmo tempo, ela ainda é objeto desejado desses pais. Então, a gente entende que a relação dela com os pais e como que ela lida com esse outro são os fatores fundamentais para a gente perceber por que ou como ela está chegando a um grau de muita angústia ou de muito sofrimento, de muito adoecimento. A criança nunca vem sozinha, né? Até porque a gente vai percebendo aos poucos que ela pode ser um sintoma desse casal parental. Ou seja, às vezes o adulto pode causar um sintoma para si mesmo. Pode ser, antigamente chamava de piti, né? Eu já recebi pessoas no consultório que foram no médico e falaram assim, ele disse que eu não tenho nada, só tenho um piti. Piti é quando diz assim, você não vai para o psicólogo porque você não tem nada, apesar de você estar com muita dor no corpo e tal, mas isso não é físico. Então, um adulto pode fazer um sintoma físico consigo mesmo e a criança geralmente é sintoma do casal. Entende? Do problema que esse casal, que ela captou ali, que já eles não estão causando para eles mesmos, mas a criança capta e passa a ser um sintoma do casal parental. Por isso que é mais complicado, que a gente tem que incluir a família aí já falando em tratamento. Então, algo delicado também para a gente é essa questão da nomeação do diagnóstico, porque a gente já recebe, muitas vezes, a criança já diagnosticada. Tem TDAH, tem autismo, tem depressão, tem... E como é que isso também cristaliza para os pais esse crescer, nesse olhar para o seu filho, para a criança, no desenvolvimento dele. Porque a família, muitas vezes, se desresponsabiliza da questão dela com a criança e diz, não, é porque ela tem isso. Então, eu não tenho participação no problema. O problema é esse, localiza fora. Né? Então, você resolve esse problema porque você estudou para resolver esse problema. Percebe? Então, a gente não costuma dar um diagnóstico. A criança está em sofrimento, a criança precisa ser tratada. Mas não temos uma criança deprimida. Né? Que isso, às vezes, eu já tive casos que os pais não conseguiram sustentar o atendimento porque eu não dei um nome. Eu tratei, a criança melhorou, mas ela já tinha 4 diagnósticos, de pediatra, de neuropediatra, de psiquiatra,
e de mais algum outro que eu não estou lembrando agora, outro especialista. Ela queria ouvir o meu, mais um. Ele não precisava mais de diagnóstico, ele precisava de tratamento. E ele melhorou. Ela disse, eu sei que ele está melhor, mas a angústia dela era pelo diagnóstico. Então, às vezes o diagnóstico alivia os pais, mas não resolve o problema. Né? Pelo contrário, a gente poder tratar o que nesse circuito está em jogo entre eles é o que pode ajudar mais. Então, por isso, essa questão da gente não usar tanto esses termos, para não fixar a criança que está em processo de construção e que ela é aquilo. Pode ser um momento que ela vai passar por aquilo, como nós passamos por vários momentos, às vezes muito difíceis, né? Mas tem indícios que podem nos alertar de quando a criança está mais angustiada. Para a psicanálise, né, esses indícios são quando esse sofrimento não é passageiro, quando não é um sofrimento que a criança está porque o brinquedo quebrou, porque ela queria muito uma coisa e não teve. Não é algo que dura uma semana, né? É um sofrimento que dura bastante tempo. Quando a criança está paralisada em seu saber ou aprender, seja na escola, não tem interesse por nada, especificamente, não quer aprender nada, está mais apática. Porque é natural da criança querer saber a exploração, quando isso está mais paralisado, que aí a pulsão está paralisada, o desejo está paralisado. Quando a criança está muito irritada diante de coisas da rotina. Às vezes, na criança, no adulto, se vê sintomas mais clássicos, mas na criança pode ser uma irritação. Ou o fato de se sentir incompreendida, e aí ela passa a ficar calada, porque ninguém vai me entender mesmo, não adianta falar. Estar mais acuada, às vezes também mais carente, muitas vezes, né? Passa por uma carência. Quando há uma alteração de sono, e geralmente a alteração de sono, diferente do adulto, que é dormir mais, às vezes na criança é insônia. A criança fica angustiada e não consegue dormir, ou tem medo, ou só consegue dormir com os pais, ou tem medo de monstro, ou não consegue dormir de jeito nenhum. Alteração no apetite, e muitas vezes é na falta do apetite, que são índices marcadores, né? A gente, às vezes, fica assim, os pais gostam quando tem um filho que dá menos trabalho, mas eu costumo me preocupar com as crianças que dão menos trabalho. A criança que dá trabalho, que quer saber, que pergunta, que questiona, que brinca, é uma criança que geralmente está mais perto do saudável. A criança mais quieta, mais paralisada, tem alguma coisa ali. Então, já é um indicador, né? Ah, não chora, não faz nada, não fala, não brinca. Como se fosse assim, uma criança maravilhosa. Mas maravilhosa para quê? Porque não te dá trabalho. A criança precisa estar em processo de, né, curiosidade.